Nós vemos que em 2 Coríntios capítulo 5 prossegue falando sobre o sofrimento e como devemos olhar para as tribulações, né? Gostaria de saber aí do pastor Marcos o que significa andar por fé e não por vista. Pastor Marcos, nos ajuda a entender essa questão. Paulo enfatiza muito isso, né? O viver pela fé. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Você vê que ele tinha tanta fé, irmãos, tanta confiança, né, em relação à salvação, que ele falava que o morrer era lucro. Né? Normalmente, quando nós perdemos alguém falece, nós choramos, nós lamentamos, lamentamos por aquela pessoa que se foi. Mas Paulo fala que para ele o morrer seria lucro. Isso quer dizer que ele esperava morrer e no mesmo momento do tempo cronológico estar com Deus? Não. Mas ele sabia que quando ele morresse e fechasse os olhos dele, o momento seguinte que ele abriria os olhos e veria seria a ressurreição dos mortos. Então ele cria nisso, ele cria na volta de Cristo, ele profetizou isso aos Tessalonicenses, né? E ele desejava ardentemente que isso acontecesse. Nós sabemos que Paulo viveu aí há quase 2000 anos. É muito tempo se você pensar nos nossos curtos anos de vida. Mas, para quem morre, não há essa passagem de tempo. A pessoa que morre e fecha os olhos, a primeira coisa que vai acontecer é ela abrir os olhos na ressurreição. Ela vai estar inconsciente. Então, para ela, vai ser como um fechar e abrir de olhos, um piscar de olhos. Vai ser algo muito rápido para ela. Né? Então, por isso, Paulo, ele fala isso, olha, eu preferia, né, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, essa é a visão que ele tem, e essa visão ele expressa muitas vezes em meio a tribulações, né? Paulo ele fala isso antes do capítulo 5, né, na passagem que eu li antes, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Isto é a fé. É você olhar não para as coisas que você está vendo, mas olhar para as que você não está vendo. Para Deus. Deus nós não vemos com os olhos materiais, mas nós vemos pela fé. Cremos nele. E a partir desta fé que nós tomamos posse das suas promessas. Então nós não estamos olhando para as circunstâncias. Eu não olho para as circunstâncias da minha vida. Não olho para os problemas que eu tenho, não olho para as crises que eu tenho. O meu olhar está nas promessas do Senhor. É isso que deve guiar, nortear as nossas vidas. Por isso é tão importante que você busque a Deus. Porque se você não buscar a Deus, você também não receberá promessas. Você também não receberá a palavra dele. Como que você pode ficar firme sem receber a palavra que guia você? Olha, se nós fôssemos olhar, queridos, para a nossa igreja, nós nos abateríamos diante de grandes denominações. Porque nossa igreja não é uma igreja cheia de recursos, não é uma igreja, uma mega igreja, onde você encontra 2, 3, 4, 10 mil pessoas congregando como muitas outras têm. Se para nós o sucesso fosse crescimento e ter uma igreja tão grande, nós estaríamos desesperados olhando para isso. Mas o que nos pauta
não é o tamanho da igreja, é a verdade da palavra de Deus. O que nos guia é o que Deus faz em nossas vidas. O que nos dirige é o que a palavra de Deus manda que nós façamos. Não adianta eu ter uma igreja grande sem ter as verdades da palavra de Deus. Não adianta eu ter uma igreja grande sem saber que o sábado é o dia do Senhor e não foi abolido. É ainda o dia para nós podermos ir à casa dele, adorá-lo em espírito e em verdade. É o dia que nós temos livre, né? E quem crê nisso tem realmente mais tempo na presença dele, né? Nós temos livre de qualquer outras preocupações para poder estar diante dele, para poder adorar, para poder honrar o nome dele. Então, o sábado, nesse sentido, é uma bênção. Não adianta eu ter uma igreja grande se eu ignoro que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu ter uma igreja grande e desprezar que nós temos que dar o fruto do Espírito, né? Mas também nós precisamos cumprir a lei dos alimentos. Por exemplo, nós não comemos carne de porco, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que nós não devemos comer. E muitas outras coisas aí, né? As mulheres usam véu, né? Nós temos realmente uma vida diferenciada. Queridos, por isso nós estamos aqui, porque nós cremos que é a verdade que nos liberta. Nós cremos que se nós não estivermos na palavra, nós somos presas fáceis de ser enganados. Então, viver pela fé é você olhar para a palavra e crer no Deus que entregou essa palavra. Tanto a palavra escrita, né, quanto a palavra de Deus que fala conosco a cada dia. Uma semana antes de eu ser hospitalizado, eu fiquei 23 dias no hospital, né? Ainda estou em tratamento. Eu quero aqui agradecer, né, todos que estão aqui se congratulando comigo, né? Porque é isso, queridos, né? Eu me congratulo com os irmãos, sabendo que só estou aqui vivo pela misericórdia de Deus e pelas orações dos irmãos. Por quê? Uma semana antes de eu ir para o hospital, eu recebi da parte do Senhor uma palavra profética, né, usando a própria escritura, né, e falando que haveria uma cilada para tirar a minha vida, né? Conversei com alguns irmãos, achei que era uma coisa, achei que era outra, e quando eu menos esperava, né, a minha saúde descontrolou, né, e eu fui parar no hospital. E eu sei pela palavra que Deus havia me dado que seria uma cilada do adversário. Mas também na palavra que o Senhor me deu, Ele falou que Ele ia me livrar. Então eu fui para o hospital sabendo que não era para a morte, que Ele ia me livrar. Então, o que é viver pela fé? É crer na circunstância que eu estava vivendo ou crer na palavra que Ele havia me dado? Então, aí eu vou escolher. Se eu vivo pela fé, eu vivo olhando para a promessa que Ele me deu, crendo que Ele é o Deus que nos dá a palavra, que nos move a viver a palavra e que realiza a palavra. E por isso, queridos, hoje estou aqui. Mas veja bem, não quer dizer que por eu saber que Deus vai fazer isso lá na frente, eu pare e não faça nada. Muito pelo contrário, nós vemos na história de muitos homens e mulheres da Bíblia que nesse tempo que nós esperamos o cumprimento da palavra de Deus, nós temos que estar ativos em oração. Quer dizer, era plano de Deus que Pedro não morresse naquela cadeia, mas Deus o libertaria de modo sobrenatural. Mas a igreja estava orando por Pedro e não cessava aquela oração, né? E por que é registrado em Atos isto? Porque olha só o que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu que ele livraria pela suprema autoridade dele,
mas ele teria como parceira a igreja que estava orando por Pedro. Então, toda oração que você faz por nós, né, que você faz pelo ministério, pelo seu pastor, esta oração, queridos, ela é recebida nos céus, como nos atesta Atos dos Apóstolos. E é uma parceria, a oração da igreja, a mobilização da igreja e a obra de Deus, né? Nesse período que eu estive, foi um desafio a cada dia para mim. A cada dia tinha uma notícia, às vezes uma notícia não tão boa, mas que desafiava a minha fé. Será que a palavra vai se cumprir? Olha só, queridos, sobre viver pela fé. No verso 13 do capítulo 4, segundo aos Coríntios, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Queridos, em que circunstância nós agradecemos? Quando nós estamos passando por dificuldades, nós estamos aparentemente sem a provisão de Deus, a nossa tendência é orar e pedir para Deus: Senhor, supre, Senhor vem se manifesta. E nós louvamos e damos ação de graças quando Ele realiza. Não é assim que funciona? Mas Paulo ensina o oposto. Paulo nos fala que a tribulação que enfrentamos, ela é para o nosso bem. Em outra passagem, ele fala assim, que estava atribulado, que tinha um espinho na carne vindo de Satanás, que eram as tribulações, as provas, as lutas que ele enfrentava, que o esbofeteavam todos os dias. E aí ele fala o seguinte: Senhor, afasta de mim. Ele ora 3 vezes. E aí Deus vem e responde: não, minha graça te basta. Exatamente o que ele está falando aqui. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando estamos fracos, quando nós estamos atribulados, quando parece que as nossas forças acabaram e a gente não vai conseguir alcançar. Porque aí, queridos, nós dependemos de Deus. Isto é viver pela fé. Quando você depende de Deus, você aprende que tudo coopera para o teu bem. Porque quando você está no leito de enfermidade ou você está necessitado, você pode, aleluia, pela graça de Deus, louvar, adorar, bendizer, acreditando naquilo que Deus te prometeu, acreditando nas promessas de Deus. Eu falo para vocês, talvez um mês atrás, a minha resposta seria diferente, mas hoje não pode ser de outra forma. Viver pela fé é crer na promessa de Deus. E enquanto nós não alcançamos entender que tudo o que nós passamos, queridos, na verdade é para o nosso bem, porque neste momento a graça de Deus se fortalece. Mas por que alguns conseguem e outros não? Porque tem pessoas que vão parar e vão olhar para os seus problemas, vão olhar para a sua circunstância, vão olhar mais para o sofrimento, vão reclamar e vão amaldiçoar e vão murmurar contra Deus, né? Quando Paulo aqui nos fala em ações de graças por meio de muitos, isso é o que glorifica a Deus. Então, neste momento que você passa por este processo, não olhe para o que está de um lado ou de outro. Essa foi uma das primeiras profecias que eu recebi quando eu me converti e vim para a igreja. Não olhe nem para um lado e nem para o outro. Não olhe para trás. Não olhe nem para frente. Olhe somente para o alto. Olhe somente para mim.
É difícil não se emocionar falando isso, queridos, mas é a nossa alegria, sendo homens tão falhos, poder viver algo que os apóstolos viveram, eles passaram, poder olhar para a Bíblia e se identificar, poder olhar para a Bíblia e ver um espelho nela e comprovar o que diz a palavra de Deus. Esse é um tesouro que está em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Nós temos que a cada dia aprender. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas louvado seja o Senhor que nos fortalece. Mas lembre-se, nos fortalece para quê? Para ser íntegros de coração. Ou seja, você conhece o que a palavra de Deus manda, não se desvie, não abandone a doutrina, não abandone a fé. Quem abandona a doutrina, quem abandona o que está escrito, está abandonando a fé. A palavra de Deus já declara: caiu a grande Babilônia. O tempo está cada vez mais curto e breve, queridos, breve, a palavra vai se cumprir. Não estranhe o que acontece com você. A Bíblia diz: enquanto neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos a nossa habitação celestial. Este dia chegará. Breve Jesus voltará.